Olá, muito boa tarde para você que nos assiste. O Consulta ao Doutor já está no ar hoje para falar sobre o emagrecimento de forma saudável. Como é possível fazer isso? As pequenas trocas, pequenas mudanças que ao final ali de semanas e meses, será que podem trazer um resultado benéfico? E aqui a gente pode tratar de diversos perfis, né, de pessoas, aquelas que estão muito mais longe de um peso adequado e saudável, né? Acho que o ideal é a gente falar de um peso saudável e outras que estão muito mais perto daquilo que elas desejam. Será que as estratégias são diferentes? E o que falar então das dietas da moda? Será que elas servem para todo mundo? Será que elas são saudáveis? Aproveite a oportunidade para tirar sua dúvida através do nosso WhatsApp. 11 3337 5886. 11 3337 5886. As nossas redes sociais estão à sua disposição para você poder se manter conectado aqui conosco. No Instagram é @TVHit, no Facebook é Hit TV Oficial. O nosso canal no YouTube é Hit TV. Lá no YouTube a gente tem uma verdadeira biblioteca digital, né? Navegue por lá através dos temas e dos programas que você mais gosta. Toda a nossa programação está por lá e a transmissão ao vivo também. Então, tá fora de casa, quer continuar assistindo a nossa programação? É possível através do nosso canal do YouTube, Hit TV. Se inscreva e ative as notificações, porque aí você não perde nada e ainda recebe os alertas, né, da programação que está no ar e os vídeos que sobem para a plataforma. As minhas redes sociais também à sua disposição. No Instagram é @DeniseLuc e no Facebook a fanpage é Denise Luc. Curte lá também que você fica por dentro. Hoje eu tenho o prazer de receber o médico do esporte, Dr. Braulio Pinheiro. Doutor, obrigada por ter vindo, uma alegria te receber aqui. Obrigado pelo convite, eu estou super feliz de estar aqui. Uma boa tarde a todos. Seja muito bem-vindo. Falar sobre esse tema que é sempre muito atual, né? A gente sempre fala da obesidade, e não só dela, mas também do sobrepeso, né? Então, problemas que às vezes se repetem, parece que o corpo ele tenta voltar para o maior peso adquirido sempre, né? Com a pandemia também, 2 anos nada fáceis, uma ansiedade, questões relacionadas aí à perda de emprego, mudança de rotina de trabalho. A gente teve que se adaptar, né? E aí agora com as novas formas de trabalhar, né? Então em casa, as distâncias que encurtaram, a movimentação. Tem gente que não fazia atividade física, mas que era muito ativo no dia. Não ia de ônibus, às vezes se parava 1, 2 pontos antes, então caminhava. Hoje, trabalhando em casa, tudo isso, né? Até quem era muito ativo, apesar de não fazer atividade física, acabou ficando se achando até mais estagnado, né? De fato, isso mudou? Como é que está essa retomada agora? Então, num momento muito melhor que a gente enfrenta agora em relação à pandemia e à Covid, as pessoas têm procurado de novo os consultórios? Como é que está a tua visão aí? Como é que você sente esse momento agora, doutor? Realmente, primeiro eu gostaria de falar, né, sobre a obesidade, realmente dos acontecimentos que tivemos na pandemia, né, de ficar em casa e não poder sair tanto, não poder se exercitar. Isso realmente tem um impacto super negativo, né, no que se refere à taxa metabólica, nos processos de emagrecimento. As pessoas estavam mais estressadas, né? Então, assim, quando a gente pensa no processo de obesidade, a gente sabe que ela é multifatorial, né? Então, a pandemia, ela vem atrapalhando com algum desses fatores, né? Como aumentando o sedentarismo, mais comidas fast food, que são alimentos inflamatórios, isso corroborando a uma piora da microbiota intestinal, enfim. Mas as pessoas estão retornando sim agora, tá, Denise, para buscar o emagrecimento após esse período, né? Muitas pessoas chegaram a ganhar 10 quilos, 15 quilos, 20 quilos, mas agora é hora de voltar, né? Agora que está mais tranquilo, a gente precisa voltar à ativa. Muito legal. E esse momento da retomada, as pessoas falam, mas será que, não, poxa, depois de 2 anos, será que agora, será que não está tudo perdido? Nunca está tudo perdido, né, doutor? Então, algumas pessoas que tentaram até fazer algumas mudanças, mas que sem a ajuda ali de um especialista, porque não é só
saber o que comer, né? É como é que você está naquele momento, né? A mudança do metabolismo, questão de hormônios. O que dá para explicar para quem está em casa, se culpando? Porque, doutora, eu estou fazendo a dieta de 2019, que é antes da pandemia, né? Eu estou fazendo aquela dieta, mas parece que eu não estou respondendo tão bem. Quando a gente vai pensar no processo de emagrecimento, a gente precisa entender que ele é multifatorial, né? Então, o que pode estar atrapalhando isso? Pode ser desde um estresse, desde um sono inadequado, né? Desde uma inatividade física. Então, assim, para você conseguir obter o sucesso, você precisa trabalhar todas as vias, né? Mas a gente sabe que o mais importante para o processo de emagrecimento realmente é fazer um déficit calórico. Mas se você tem deficiências de vitaminas, alterações hormonais, se faz uso de alguns tipos de medicamentos, isso pode acabar dificultando o teu processo. Então, é recomendado nesse retorno, né, passar com o médico, o seu médico de confiança, para solicitar alguns exames e traçar um planejamento individualizado, personalizado para o seu caso. Tem que fazer exame? Então, para começar, né? Então, falar de emagrecimento, tem que fazer exame, doutor, porque o que não faltam são pessoas compartilhando o que elas fizeram e que deu certo. Eu não vejo nenhum mal nisso, desde que esteja muito pontuado que foi o que funcionou para você, mas é um pouco irresponsável até quando você passa isso, que as pessoas acreditam que vai ser bom para todo mundo, né? Pontuar dessa forma. Hoje as pessoas compartilham tudo na internet, acho muito legal. Que bom que deu certo, mas são pessoas que estão assistidas por médicos, né? E o que elas fazem que deu certo pode não funcionar pra gente. Exatamente. As pessoas precisam ter muito cuidado com isso, né? Porque nem sempre o que funciona para uma pessoa vai funcionar para outra. Isso pode, inclusive, te gerar danos à sua saúde, né? A importância dos exames é para avaliar como está a sua situação, como que está o teu processo, se você tem resistência insulínica, isso acaba favorecendo o processo de obesidade, o ganho de gordura, né? Ver se você tem alguma deficiência vitamínica, alguma deficiência hormonal, alguma alterações nos teus hormônios tiroidianos aí que são responsáveis por 30% do que é a tua taxa metabólica, que é o teu consumo energético total. Então, os exames são fundamentais. Até mesmo se você for fazer alguma atividade física, é importante fazer alguns testes cardiorrespiratórios para ver se você não tem algum empecilho ali de praticar atividade física. Então, é sempre importante nesse início. Porque senão, ao invés de ajudar, atrapalha. Exato, né? exato. E a gente vê, assim, algumas situações bem graves acontecendo, de pessoas que começaram a fazer o exercício um pouco mais exaustivo, né? E acabam tendo problemas, descobrem problemas cardíacos. Não foi o exercício que causou, claro, o problema, mas ele já estava lá e não foi diagnosticado antes. Você defende Claro que você é médico do esporte e todo médico já parte do princípio que a gente tem que se exercitar. Mas a avaliação cardiológica é algo que você não abre mão? Para os praticantes de atividade física, eu não abro mão, tá? Mas eu acredito que os outros colegas das outras áreas também devem fazer uma checagem, pelo menos uma vez ao ano, mas no meu caso é imprescindível. Ótimo, legal. Vou aproveitar que você é médico do esporte, doutor, e não é uma especialidade que a gente vê com tanta frequência. E para assuntos de emagrecimento, perda de peso, as pessoas já têm alguns médicos que elas buscam, o endócrino e o nutrólogo. Onde é que entra o médico do esporte? Também pode ser, um outro especialista que a gente vai buscar quando o assunto é perda de peso? Com certeza, o médico do esporte ele vai conseguir definir as zonas de treino, qual a melhor atividade física para cada indivíduo com cada condição. Desde uma gestante, um paciente cardiopata, um atleta de alta performance, uma pessoa que vem do sedentarismo e obesidade, um diabético, enfim, inúmeras patologias, né, que se correlacionam com o esporte, tendo benefícios. Então, assim, a medicina do esporte entra nesse sentido, né, para colocar essas pessoas para praticarem atividade física de uma forma saudável e colher bons resultados, né, para a sua saúde. Saudável e responsável, então, pelo que o doutor falou aqui, né? Isso. Fazer a melhor também otimizar isso. Isso. Tem gente que não é apaixonado, doutor, por atividade física. Tem gente que assume ali a responsabilidade de praticar algum exercício
pelo bem maior que é a saúde, né? Então, você já não adora, você não ama atividade física, então vamos fazer algo que vai realmente, do jeito que vai fazer o efeito ali que você está esperando. Isso nas mais diversas modalidades, dá para fazer a atividade física que a gente gosta mais? Dá para fazer sim. Existem, inclusive, dentro da medicina do esporte, quando chega um paciente comigo, por exemplo, dependendo do objetivo dele, se é um paciente obeso, a gente pode determinar o que é a sua taxa metabólica basal para determinar um déficit calórico adequado, determinar zonas de treino para ele, né, dentro do que é a expectativa dele e do que é o objetivo dele, indicar quais são as modalidades que ele pode praticar. Mas com certeza qualquer atividade física, né, ela vai ter um benefício por aumentar o seu gasto energético total. Consequentemente, se você tiver com uma dieta adequada, que seja normocalórica, que seja, você já vai conseguir fazer um déficit, né? E se você tiver um controle nutricional, você vai ter os melhores resultados. Legal. Perguntinha do público, vamos colocar na tela, através do WhatsApp as perguntas chegam e você participa. O Leandro faz a pergunta dele. O tempo frio tem sido o grande inimigo para o meu emagrecimento. Aqui no sul do país, a temperatura é muito baixa e o tempo frio me deixa com mais fome. Por quê? Leandro, excelente pergunta, doutor. Que desafio nas regiões mais frias, né? Exato. O que acontece é que quando está frio, né, as pessoas tendem a ter um desejo de querer comidas mais calóricas, elas estão mais paradas ali, então elas acabam demandando uma comida com maior caloria. Mas a recomendação é porque mesmo que seja frio, desce no seu prédio, vai numa academia, né, faz um pouco de esteira, se exercita para poder equalizar aí esse gasto energético. Eu vejo, eu também fico impressionada com quem se exercita quando está muito frio. E eu já fiz algumas viagens para o inverno de países que têm um clima muito rigoroso, inverno muito rigoroso. E é curioso como as pessoas se exercitam, mesmo com temperaturas abaixo de zero. Aqui minha pergunta, já que você lida tanto com exercício, né? Já que você lida tanto com esporte, será que a gente, estando com a roupa adequada para aquela atividade, naquele frio, não colabora para que a gente tenha esse ânimo, essa força? Então, tem hoje roupa adequada para o exercício quando está muito frio, né? E aqui no Brasil, por mais que no sul do país faça um frio mais intenso, não é como nos países que têm assim, dias, temperaturas abaixo de zero, né? Será que a roupa adequada, que não é tão fácil de encontrar aqui, porque a gente não passa tanto por isso, não vai fazer a diferença? Faz com certeza. Se você está com uma roupa adequada, que vai te manter numa temperatura corporal adequada, você vai conseguir fazer sem grandes dificuldades. A atividade física por si só já vai elevar a tua temperatura também, né? Mas com certeza existem roupas, desde sapatos que são adequados para certos tipos de exercícios, para os nadadores, para os triatletas. Então, com certeza tem um impacto positivo para melhorar a performance. Nesse caso, poderia ser uma estratégia também para ele praticar atividade física, né? Legal, muito bom. Faz aquela... Porque roupa térmica, né? Essas roupas para o frio mesmo, elas são fininhas, né? Uhum. É que elas têm a tecnologia delas. Então, não Exato. a gente não vai se colocar aqui um monte de casaco para fazer atividade física, porque não dá, né? Não é assim, mas a roupa mais adequada, ela vai fazer essa diferença. Lembrei aqui das pessoas que eu vi daquele frio, fazendo atividade física. Então, pode ser realmente a roupa que esteja fazendo a diferença e a constância, né? A disciplina, porque pensar, né? Será que é melhor ficar deitado assistindo um filminho, tomando um chazinho ou sair para fazer atividade física? Pode ser que mesmo quem é apaixonado pelo exercício, alguns dias vá preferir ficar nesse gostosinho, né? No quentinho ali da cama ou do sofá. Mas a disciplina faz com que as pessoas levantem, né? Exatamente. A disciplina que vai te fazer levar aos lugares onde você deseja e você precisa ter foco. Claro que nem sempre você vai se sentir tão motivado, né? E no frio, sobretudo, vai ser um período mais difícil. Então, é importante ter essa disciplina, ter esse esforço e se exercitar sempre, no frio ou no calor. Legal. Já você me fala do que a atividade física, fora a questão do gasto calórico, energético, o que mais que ela libera, então, no nosso organismo de satisfação, de prazer, que vai fazer com que a gente queira mais, tá? Já o doutor vai explicar. Tem perguntinha do público, vamos colocar na tela, vamos lá.
Irani Barreto tem 55 anos e gostaria de saber se somente a caminhada pode ajudar na perda de peso. Também quero saber isso do doutor. Com certeza, a caminhada ela trabalha maior. A gente tem 3 sistemas bioenergéticos, né, para geração de energia no nosso corpo. Sistema ATP-CP, que é fosfocreatina, o sistema glicolítico, que é a quebra de glicose e glicogênio, e o sistema aeróbio. A caminhada ela funciona no sistema aeróbio, então ela trabalha oxidando gordura. Com certeza, se ela praticar essa caminhada, ela vai ter benefício no emagrecimento, pois ela vai aumentar o seu gasto energético total e, consequentemente, vai queimar mais calorias, vai fazer o déficit e vai conseguir perder peso. Agora, o que vai dizer, né, a velocidade disso vai ser a constância que ela vai ter, né, nessa atividade física e a consistência. Né? Para o emagrecimento, a gente precisa ir pelo menos 1 hora, né, uma vez na semana, assim, pelo menos 6 vezes na semana. E para as pessoas que já têm uma avaliação cardiológica, que já estão liberados pelos seus médicos para praticar atividade física numa intensidade mais alta, elas podem treinar em HIIT, por exemplo, que é um treino intervalado de alta intensidade, que você consegue reduzir em 40% o seu tempo ali na academia e conseguir os mesmos benefícios que se tivesse ficado com um tempo mais prolongado. Mas, com certeza, a caminhada faz um benefício, sim, e inúmeros benefícios também, né? Além de liberações de miocinas, né? Fatores que vão melhorar a sensibilidade de insulina, liberação de endorfinas, que vão gerar bem-estar. Então, assim, os benefícios do esporte são inúmeros, né? Com certeza, continue praticando a sua caminhada. Perfeito. Agora, você falou de 1 hora, né? 6 vezes por semana, 1 hora. E aí, quem está em casa às vezes fala, 1 hora não vai dar, doutor. Bom, é melhor fazer meia hora, uma vez por dia, 6 vezes por semana, e aí você fala, só fiz meia hora, vou fazer 7 vezes então, não vou ter descanso porque estou fazendo menos tempo todos os dias, então vou fazer 7 vezes na semana. Ai, Denise, 7 vezes na semana não dá, só consigo 4. Mas o doutor falou que só 1 hora, que precisa fazer 1 hora, é melhor meia hora, é melhor 20 minutos, é melhor 40 minutos do que não fazer nada. O melhor é aquilo que você está fazendo. Se você estiver utilizando tudo que está ao seu alcance naquele momento, aquilo é o ideal. O ideal é não começar com uma meta muito alta, porque senão você vai acabar se frustrando. Tá. Mas, com certeza, se você começar, né, a gente sabe que a construção, a resistência, ela não vem assim tão rapidamente. Então, ela é uma construção, ela é um processo. E até mesmo para evitar complicações cardiovasculares ou qualquer outro tipo de complicação, é sempre interessante fazer algo escalonado. Começa aos poucos, vai 1 vez a semana, 2 vezes, né? E aí você vai elevando aí a sua consistência e o seu volume de treinamento. Tá. Agora focando aqui em obesos, tá? Pessoas que estão acima do peso, ou sobrepeso, ou mesmo da obesidade nos seus mais variados graus. É importante começar pegando leve, porque hoje a gente tem algumas atividades que estão bem conhecidas, né? Mesmo o crossfit, agora tem o beach tênis. Será que é para todo mundo? Será que o idoso, o obeso mais pesado pode ter alguma fratura? Porque é isso que você não quer, né? Você Exato. quer que o teu paciente faça, que ele não se machuque para ele poder fazer sempre. Exato. O ideal é você não prescrever uma atividade dessa que é super intensa, ainda mais uma pessoa que está acima do peso, né? Com uma sobrecarga nas articulações, uma sobrecarga óssea. As pessoas já vêm com alguns problemas também inflamatórios. Isso pode gerar mais inflamação, pode gerar mais dor. O risco de lesão acaba sendo aumentado. Então, assim, precisa ser muito bem indicado, principalmente as pessoas que estão acima do peso, uma atividade física que se adeque ao seu perfil naquele momento. Não que nunca vai poder praticar um crossfit, mas precisa ter a indicação para aquele momento, conforme tiver o teu estado de saúde, o teu condicionamento físico, né, para que você não tenha nenhum problema de saúde. Legal. O paciente chega até você, claro que ele quer toda a sua expertise no assunto, mas ele fala assim, doutor, nesse momento não vou conseguir fazer atividade física, mas eu vou fazer tudo direitinho. Então, vou fazer os exames, vou fazer as dietas, vou seguir as estratégias, vou fazer o que você estabelecer aqui para mim, que em conjunto a gente combinar, mas a atividade física nesse momento não dá. Dá para entender quando o paciente é obeso ou está com sobrepeso, dele não querer fazer, porque às vezes não tem nem a vontade de colocar uma roupa de academia, né? Então, ele não vai se sentir nem bem de fazer esse início.
espera, a gente sabe da importância e da diferença que faz para a saúde, perder 10% do peso, né? Que para quem pesa 100 quilos, não vai resolver a vida da pessoa, mas já vai ajudar, né? 80 quilos, perde 8 quilos. Faz parte do processo, mas já vai trazer uma questão importante para a saúde. Dá para esperar? E aí faz só a dieta, porque dieta emagrece sem exercício? Emagrece. A gente sabe que o principal fator para o emagrecimento é o déficit calórico. Então, assim, o indivíduo precisa entender, através de algumas métricas, seja por bioimpedância ou cálculos de algumas fórmulas, o que é a sua taxa metabólica basal, que é o que o teu corpo consome em repouso, para calcular uma dieta que esteja abaixo disso. Essa dieta não pode ser muito restritiva, porque senão você vai acabar reduzindo ainda mais a tua taxa metabólica. Então, você não vai ter um gasto energético tão legal, porque ela vai estar embaixo. Agora, sim, a atividade física, né, nesse caso, é importante porque ela vai ajudar a conservar a massa muscular, além de destruir células de gorduras. Mas não tem problema. Aquela pessoa que ela quer entrar, né, um programa de emagrecimento, se ela começar com uma reeducação alimentar, ela já vai se beneficiar. Existem inúmeras outras abordagens dos pacientes que também desejam emagrecer que você precisa ver que está relacionado com o emagrecimento além da atividade física. Déficit calórico, fatores genéticos, medicamentos, fatores hormonais, tireoide, microbiota intestinal, inflamação crônica subclínica. Então, tudo isso a gente consegue tratar e rever, né, além da reeducação alimentar, para que o paciente tenha benefício, mas ele vai se beneficiar também. Tudo é importante, cada coisinha conta um pontinho e à medida que você vai praticando mais, que você vai entrando no tratamento, você vai tendo mais resultados. Você falou de corpo inflamado, né? Tem alguns alimentos que inflamam mais ou é no todo que quem está acima do peso ou o obeso costuma estar mais inflamado? Existem alimentos que são inflamatórios e existem também o caso do obeso estar inflamado. Então, o que acontece? Às vezes ele come um junk food, que a gente fala, que seria um fast food, ou uma comida com muito conservante, muito corante, com um valor nutricional ruim, uma caloria vazia. Isso vai aumentar a permeabilidade intestinal e, consequentemente, os alimentos que ele consumir vão passar como umas LPS, por exemplo, e vai gerar uma resposta inflamatória, né? O corpo vai reconhecer aquele alimento através de uma membrana que está rompida, que passou ali de uma forma inadequada e vai gerar mais inflamação. Então, é como se fosse um ciclo vicioso, né? O peso, os adipócitos liberam citocinas pró-inflamatórias, aí tem a questão alimentar, então viram uma cascata, um looping negativo. O que eu costumo dizer para os meus pacientes no consultório é assim, quando a gente vai começar um processo de emagrecimento, a gente tem que atacar para tirar toda essa roda que está indo no feedback negativo, neutralizar tudo isso e começar a rodar isso de uma forma positiva, mais produtiva, num caminho, e à medida que vai passando, ele vai tendo os melhores resultados, porque ele vai tendo mais consistência no processo, já vai desinflamando, já vai perdendo peso, como você muito bem pontuou, perder 10% já reduz aí em 50% o seu risco de mortalidade por qualquer causa, né? E é pouco, né? Às vezes a pessoa não emagrece esses 10%, porque está longe, mesmo perdendo os 10%, vai ficar muito longe do peso saudável. Mas só se emagrece 1 quilo por vez, né? A gente sabe que para perder 1 quilo, você precisa perder aproximadamente... De calorias, De calorias, espera aí, deu um branquinho aqui. Você precisa perder 4.000 calorias para perder... 7.000 calorias para perder 4 quilos. Então, assim, seria... 2.000 e poucas calorias, né? E aí, fazendo isso no dia... 1.750. A gente não tem, doutora, às vezes, muita ideia da quantidade de calorias que a gente ingere. Exatamente. Muitas pessoas vão consumir o alimento ali que é super pequeno, né? E elas têm uma densidade calórica muito grande, além de ter muito conservante, muito açúcar, né? Tudo isso acaba piorando a tua microbiota intestinal, né? Você está consumindo um alimento que não tem os nutrientes necessários para que ocorram os outros processos de emagrecimento, né? Então, vamos lá. Você deu o exemplo ali do fast food e muitas vezes essa é a base da alimentação das pessoas, né? Então, vida corrida, você passa ali, pega um lanche e resolveu o teu dia ali naquele momento. Muita caloria e muito
coisa muito processada, né? Então, você não sabe nem o que tem lá dentro, do que é feito, né? Então, são duas pessoas diferentes. Quem só come comida de casa e está acima do peso, ou a pessoa cuja base alimentar está no fast food? Isso, e existem vários indivíduos. A gente poderia classificar, inclusive, em até outros indivíduos também, né? Que poderia, por exemplo, ter uma dieta misturada, mas o que vai contar ali, o que seria positivo de quem come em casa é que teria os nutrientes. Tá. Estaria menos inflamado, porém, se ele estiver comendo em casa saudável, uma comida caseira, mas numa grande quantidade, não vai resolver. Não vai resolver. Agora, aquele indivíduo que está comendo só o fast food, realmente, ele está consumindo só calorias vazias, o processo inflamatório dele vai estar bem mais elevado e vai ser bem mais difícil para ele perder peso. Tá. E são alimentos hiperpalatáveis, né? Exato. Então, como são muito gostosos, a chance de você não ficar só em um também é muito grande, né? Às vezes, se fosse um prato de comida, você nem repetiria. E teria menos, ou tudo bem, a mesma quantidade de calorias, mas você não repetiria. E como é o lanche, você come mais do que um, né? Então, também tem isso. Já já a gente aborda essa questão, então, dessa mudança. E para quem faz algumas extravagâncias. Então, aqui, por exemplo, alguém pode mandar uma pergunta e dizer assim, doutor, eu não consigo não comer 3 pãezinhos no café da manhã. Que, aliás, pão com manteiga e um copo de café, ou café com leite, é típico nosso, né? Sim. Será que reduzir um pouquinho vai fazer a diferença, né? Então, já já a gente fala sobre essas pequenas mudanças. Toda semana, uma vez por semana, eu como um fast food. E se tirar esse fast food, a longo prazo vai trazer esse benefício, né? Pelo menos, já já a doutora vai explicar tudo isso pra gente. Nós estamos de volta hoje falando sobre emagrecimento saudável com o Dr. Braulio Pinheiro. Ele é médico do esporte, está esclarecendo todas as nossas dúvidas. Aproveita a oportunidade para participar do programa através do nosso WhatsApp, 11 3337 5886. Agora uma dica super especial para o seu entretenimento com a Graça Digital. Vamos ver. Agora o povo de Deus não precisa mais sair de casa para curtir um cineminha. Está no ar a Graça Digital, uma plataforma de streaming totalmente idealizada para a família cristã, com dezenas de filmes, séries e desenhos contendo mensagens de fé e esperança. Acesse o www.gracadigital.com.br, crie a sua conta e alugue hoje o melhor conteúdo de entretenimento. Tenha um tempo de qualidade com quem você ama. Se tiver dúvida em relação ao acesso à plataforma, entre em contato com a nossa equipe pelo telefone 0 Operadora 21 2141 3510 ou pelo WhatsApp 0 Operadora 21 96858 1951 e tire suas dúvidas. Graça Digital, a serviço do Rei. Muito legal, né? Fácil de navegar, aproveite. Agora, retomando o nosso bate-papo sobre como emagrecer de forma saudável. Doutora, vamos então falar um pouquinho sobre essas pequenas mudanças. Será que elas podem, ao final de semanas ou meses, colaborar para uma perda de peso? Claro que a gente fala de maneira muito genérica aqui, né? Que é para poder ajudar quem está em casa, mas sem dar algo muito específico para ninguém. E lembrar, né? Então, uma vez por semana eu sempre tomo um sorvete. Mas se você sabe que isso não está na tua dieta, não é bacana você consumir tanta gordura e açúcar num potinho tão pequeno, naquele momento, fazer essa retirada, né? Fazer essa troca. Então, agora, falei de sorvete, né? Aproveitar que o tempo vai esfriar. Olha, sorvete não é uma boa pedida. Talvez um chazinho não fosse melhor, né? Será que ao final de meses, semanas ou meses, essa pequena mudança pode trazer um feedback positivo? Sem sombra de dúvidas, né? Se a pessoa está fazendo um superávit, por mais que seja pequeno, vamos calcular 250 calorias por dia. Em 14 dias ela vai ganhar 454 gramas de gordura. Então, assim, você pegar um chocolate, às vezes uma barra de cereal, esse sorvetinho extra que você está comendo,
acima do que a tua taxa metabólica, ele já te gera um ganho de peso. Então, não resta dúvida, né, que as pequenas trocas, elas vão ser importantes. Então, assim, é muito importante fazer pequenas trocas, preferir alimentos integrais, com menos conservantes, menos corantes, reduzir os alimentos industrializados, que são alimentos com densidade calórica muito alta e um valor nutricional muito ruim, pois não tem nutrientes, vitaminas, minerais. As pequenas trocas são bem interessantes, são muito importantes. Tá. Muita gente fala sobre um dia livre ou uma refeição livre. Aí cada especialista sugere e dá né, assim, passa para os seus pacientes e não tem certo e errado. Eu quero saber como é que você trabalha nessa questão com pacientes obesos, no comecinho ali dessa estratégia. Vale liberar um dia para que a pessoa possa consumir? Será que um dia é muito? Alguns falam de uma refeição. E a minha pergunta e minha dúvida é sempre com relação à parte do intestino, né? Porque às vezes a coisa desanda quando você está seguindo uma estratégia direitinho, depois você passa mal, às vezes tem episódios de diarreia. Queria que você explicasse um pouquinho pra gente, doutor. Não é interessante, né, aquele paciente que está extremamente obeso ter um dia livre, né? Porque a gente quer distanciar o paciente daqueles tipos de alimento, daqueles hábitos, e isso pode acabar dificultando esse distanciamento. Mas agora, uma vez que o paciente já está passando no acompanhamento, ele entende o que são as calorias, o que tem de caloria em cada nutriente, né, quanto que ele precisa para sobreviver, eu diria que se ele tivesse uma conta de 2.000, vai fazer uma viagem, alguma coisa, estando dentro desses 2.000, que é o que você pode consumir no dia, apesar de ser vazio, né, você reduz um pouco o dano. Mas o ideal é manter o hábito saudável constantemente. Então, você acha que faz parte da educação dos pacientes aprenderem, porque ninguém nasce sabendo isso, o quanto tem de calorias e nutrientes para que a gente possa, tendo essa educação, fazer melhores trocas ou até no dia de exagerar, né? Que você exagere, você vai consumir ali, às vezes é um doce, um alimento que não está na sua rotina alimentar, mas você não, pelo menos você não está ultrapassando as calorias. É importante. O princípio, pelo menos, do meu atendimento é gerar o máximo de autonomia para os meus pacientes, né? Porque eu acho que eles têm que ter essa autonomia para poder entender até onde eles podem ir, até onde eles estão se prejudicando, até onde eles estão colhendo benefícios. Então, eu entrego informações para eles, né? Ó, o seu consumo médio de calorias é esse. No dia que você se exercitar, vai ser associado mais 500, 400 calorias. Então, o gasto energético total seria esse. Eu prefiro que você consuma alimentos integrais, né? Proteínas. Ele passa com um nutricionista também, mas isso dá autonomia. Hoje em dia, nós temos aplicativos, né? Que podem contar as calorias, estabelecer se você precisa, se você está devendo um pouquinho de proteína, se precisa comer um pouquinho mais de carboidrato, aquele chocolate que você comeu, quantas calorias tem. É super prático, porque você pode colocar o código de barra do produto, ele já joga tudo ali. Então, você consegue entender, né, até onde você tem que ir. Porque se você não tiver essa noção, vai ser aquilo que a gente estava falando, aquele sorvetinho, aquele pouquinho, que com o passar do tempo vai te gerar um aumento de peso. Os nossos rótulos, os rótulos dos alimentos melhoraram muito, né? Mas ainda é uma luta para os profissionais que trabalham nessa área. Então, às vezes, o apelo ali é ótimo, é zero adição de açúcar, mas é um produto que tem muito açúcar. Ele não foi adicionado, mas os próprios ingredientes já trazem uma quantidade, né? Então, muito elevada. Às vezes tem marcas de produtos que, esse produto é bom, porque isso aqui é zero açúcar. Nem sempre é. Essa autonomia que você fala também é muito nesse sentido. Às vezes você acha que você está arrasando comendo determinado tipo de alimento e, na verdade, você não está se ajudando. Você podia ter feito uma troca melhor. Exatamente. Essa autonomia vai vir a partir do conhecimento que a gente vai trocando com esse paciente, com as informações que a gente vai compartilhando, mas com certeza, infelizmente a indústria, né, peca um pouco na qualidade dos alimentos. Existem, por exemplo, iogurtes que falam são zero lactose e chega lá, tem lactose, mas tem a enzima
que metaboliza a lactose, que é a lactase. Então, assim, muitas vezes você não pode olhar só para aquela frente do rótulo. Você tem que olhar a informação nutricional ali do verso do produto que você está consumindo, para você ter realmente uma ideia do que tem ali, né? Como você falou, não tem açúcar, mas pode ter frutose, pode ter maltodextrina, pode ter outros tipos de açúcares, né? Que nem sempre é só a glicose, e você achar que o produto é zero e ele não é. Então, assim, a dica que eu dou, nem sempre o fit é realmente fit. Então, é importante olhar bem e conhecer o que tem dentro desse produto. Até pão, gente. Pão tem açúcar, né? Então, você acha que você está comendo uma coisa ali que... Ah, não, esse aqui é mais natural, porque na embalagem diz que tem, sei lá, X ou Y. O apelo é ótimo, aí você vai ler um dos primeiros elementos... é açúcar, ou seja, é uma das coisas que mais tem ali é açúcar. Então, às vezes, até fazer em casa, né? Claro que, não sei qual que é o teu parecer sobre pão, até dei o exemplo, né, da pessoa que não abre mão de comer não abre mão de comer pãezinhos pela manhã, e hoje come 3. Vale a pena, de repente, fazer esse pão? Ou que você sabe o que tem, né? O seu pão, você não vai pôr açúcar, pelo amor de Deus, né? Ou fazer melhores escolhas. Quando a gente compra alguma coisa, a gente não sabe a quantidade, né? Então, na nossa casa, você faz com menos óleo, pode trocar por azeite. A gente faz melhores escolhas. Explica um pouquinho, então, pra gente o que às vezes é bom fazer em casa, porque você controla 100%. E a história dos 3 pãezinhos de manhã, doutor? Será que tirar um pãozinho, começou 2? 2 pães, já é bastante, hein? Já vai trazer o benefício? Com certeza, qualquer diminuição na quantidade da ingesta calórica vai trazer benefício para quem deseja um emagrecimento, pois a gente precisa buscar o déficit calórico, seja com aumento de atividade física ou seja com a diminuição do consumo de determinados tipos de alimento ou substituição. Essa questão do pãozinho, o ideal seria ir reduzindo aos poucos, preferir um pão com uma farinha integral, em vez de usar uma manteiga, uma margarina, um requeijão, colocar uns ovos mexidos, já ter uma proteína que é importante, vai dar mais saciedade ao longo do dia. Os ovos também contêm inúmeras vitaminas hidrossolúveis, vitaminas do complexo B, que são super importantes para a formação de neurotransmissores, oxidação de gordura. Então, uma pequena troca como essa vai te deixar mais satisfeito após essa refeição, né? E você vai estar bem mais nutrido. E com certeza, se em casa você tiver esse critério para selecionar bem os alimentos, né, que você vai comprar, se você vai fazer o seu pão em casa, mas você pegar uma farinha integral, 100% né, integral, ou de aveia, né? Isso. Enfim, outros tipos de farinhas, com certeza você vai ter um melhor benefício. Mas hoje existe, né, no mercado também bons produtos de qualidade satisfatória, então, assim, é uma questão de ter esse senso ali de conhecer. Não, esse é um pão com carboidrato simples, esse é um integral, esse tem muito conservante, esse não tem. Então, essas pequenas trocas vão moldando e você vai conseguindo ter o resultado. Porque não adianta você pensar no processo de emagrecimento se você não fizer essa troca. Você pode, às vezes, tomar vários remédios que vão te inibir o apetite, que vão desinflamar, mas se você não tiver esse autoconhecimento, esse conhecimento sobre a alimentação, você não vai conseguir sustentar os seus resultados. Legal. Doutor, eu me lembro, 10 anos atrás, a gente estava falando bastante sobre a doença celíaca. Estou ensinando, explicando o que era. De lá para cá, um monte de gente parou de consumir glúten sem ser celíaco, sem ter a doença celíaca. Explica um pouquinho por que o senhor acha que isso aconteceu, se de fato o glúten ajuda nessa inflamação e se seria bom, claro, que para quem não tem a doença celíaca, porque parece que isso é muito sensível, né? Então, alguém que tem a doença celíaca não conseguiria ou poderia ter uma reação alérgica, até mesmo por passar perto de um lugar onde está sendo manipulada uma farinha comum, né? Claro que a gente está falando de um movimento aí que as pessoas estão bem, elas são tolerantes, elas podem consumir, mas viram o benefício, né? Tem até padarias inteiras com produtos sem glúten, né? Então, que ótimo que isso chegou para o público
que tem a doença celíaca e para atender esse outro público. Explica um pouquinho para a gente, doutor. A gente precisa diferenciar um paciente que tem uma doença celíaca, né? Que já é uma condição aí crônica, uma doença permanente, em que se você consumir o glúten, você vai ter repercussões negativas, como a atrofia das velocidades intestinais, consequentemente você não vai absorver bem os seus nutrientes, magreza, né? Desnutrição, tudo isso pode acontecer. O pão em si, né, o trigo, ele em geral é um alimento mais inflamatório, sim. Mas eu não concordo que as pessoas tenham que tirar 100% do glúten. Até mesmo porque o pão, a massa, é um alimento muito difundido no mundo, né? Então, assim, está bem presente. Eu acho que é uma questão de moderação. Talvez no período aí dessa moda da dieta sem glúten, como vem essas dietas, as pessoas acabaram aderindo um pouco mais. Mas realmente na prática clínica existe um benefício, pois a maioria da população não tem a doença celíaca, mas eles costumam ter uma certa reação, né, ao glúten, intolerância. Então eles desinflamam mais, consomem menos farinha branca, que isso também já é um benefício por si só para o processo de emagrecimento. Então acho que é isso. Pães e massas, né? Se você tirar ou reduzir, claro que vai ter um benefício. Exato, né? são carboidratos, né? Legal. Questão muito difundida hoje, essa questão do glúten, pessoas fazendo testes, né? Acho que ficar sem zerar esse consumo, dependendo né, da região ali, da questão familiar, também pode ser muito difícil. Mas a redução, acho ok, né? Sim. Acho que todo mundo consegue reduzir. Assim como quando a gente fala do açúcar, né? Sim. O açúcar também está presente, eu até falei do açúcar em alguns preparos de pães, né? Se você lembra lá, lê o rótulo, está escrito lá, né? Então, fazer essa boa troca e não adicionar. Tem gente que adiciona ainda hoje o açúcar no cafezinho e toma 10, 20 cafezinhos por dia. Exato. É muito açúcar, né? É muito açúcar, não dá para consumir açúcar. Eu acredito assim, eu falo para os meus pacientes não comprarem mais açúcar para suas casas, né? Existem outras formas de adoçar que é mais saudável, xilitol, estévia, né? Que são bem mais benéficos para a saúde e reduzem a quantidade de calorias, né? Porque a gente sabe que consumir muito açúcar vai ter uma hiperestimulação pancreática para produzir insulina, consequentemente essa insulina vai ficar resistente. Se ela ficar resistente, ela vai ativar mais a via lipogênica, que é a formadora de gordura, né? Então, assim, a gente tem que tirar, porque nos carboidratos, nas frutas, nos pães, nas massas, no arroz, tudo isso já é um açúcar, querendo ou não, né? Perfeito. Doutor, aproveitar então que você falou de repercussões que a obesidade pode trazer, já te pergunto sobre quando a pessoa chega, ela acredita que ela está saudável, apesar de estar acima do peso, e você descobre então que na verdade ela tem uma resistência à insulina, que às vezes ela já está naquele pré-diabetes, que a gente pode levantar isso aqui também, e que aí você vai, claro, ela quer emagrecer, o objetivo dela é emagrecer, isso vai trazer uma repercussão positiva, mas ela não sabia que ela está de frente ali, se ela já não está com aquela doença, ela está quase. Já você explica como que é esse baque muitas vezes, tá? Quando ela chega com os exames de volta para você. Tem perguntinha do público? Vamos colocar na tela. Tatiane, tem 42 anos, está acima do peso. Durante o dia não sente muita fome, mas à noite ela não consegue ficar sem comer arroz e feijão. É possível acrescentar esses alimentos e mesmo assim fazer uma reeducação alimentar? Obrigada, Tatiane. Doutor, arroz e feijão, a base da nossa alimentação. Vamos lá, então respondendo a pergunta da Tatiane, não tem nenhum problema ela consumir arroz e feijão, são alimentos que têm ferro, zinco, proteínas, né, carboidratos, então é um alimento que faz parte da mesa do brasileiro e no mundo inteiro também, então não tem problema ela consumir. O grande problema é ela consumir isso à noite, então ela precisa reajustar o metabolismo dela, começar a dar uns estímulos, porque ela está acostumada naquele padrão, né? Consumir um pouco mais cedo certos tipos de alimentos e jogar um pouco mais para o dia, porque os estudos demonstram que as pessoas que comem mais cedo, elas perdem mais peso do que as pessoas que estão sob a mesma dieta e comem mais tarde. Então não tem problema nenhum você consumir arroz e feijão, só tenha cuidado com o horário que você vai consumir e com a quantidade que você vai consumir. Então sempre, quanto antes conseguir, melhor. Então quem está acostumado a jantar, sei lá, 10 horas da noite,
Se for subindo 9, 8h30, 8 horas, já vai ser benéfico. Tem gente que chega mais tarde do trabalho e aí realmente não consegue. Mas organizando, sempre você vai encontrar qual mais cedo que consegue jantar, já vai trazer benefício. Com certeza. O ideal seria de 12 a 14 horas. E jejum. Em jejum. Tá. Aquela pessoa que tem que jantar um pouquinho mais tarde, de preferência uma dieta mais leve, no qual ela tenha consumido ali uns 70%, 80% durante o dia, que ele jante, mas que seja uma quantidade menor. Pode ter arroz e feijão, mas aí numa quantidade menor. Uma porção menor. E aí, no caso desse jejum que ele vai fazer de 12 horas, se ele for jantar às 9, ele comeria às 9 da manhã em vez das 8 da manhã. E aí ficaria uma janela bacana. Gosto muito desse teu parecer aí de que tudo bem comer arroz e feijão, porque fica difícil, né, doutor, quando você fala, arroz e feijão, não. Gente, às vezes é o que está pronto, às vezes é a comida da casa, é o que está ali, é o que o teu filho vai comer. E a gente sabe que com crianças as restrições são muito menores, né? Então, se você puder consumir o que está ali, o que já está pronto, para que a gente vai dificultar uma questão que já é difícil, né? A questão do Exato. tempo, de ainda preparar. A questão da porção, achei super ok, que a gente reduz a porção, mas permanece com o alimento. E entrando agora o tempinho mais frio, a gente gosta da comidinha de casa, né? Então, que a gente possa fazer isso da melhor maneira. Tem mais perguntinha? Vamos colocar na tela? Vamos lá. Vamos ler juntos a pergunta da Suzy Garcia. Tenho uma alimentação controlada, faço educação alimentar desde 2014 e exercícios físicos. Porém, não consigo eliminar a barriga. O que eu devo fazer para ter um bom resultado na eliminação da barriga? Suzy, obrigada pela sua pergunta, doutor. Pelo que a Suzy conta, ela está bem, só que ela tem um acúmulo de gordura ali na barriguinha. Suzy, nesse caso, a gente precisa entender um pouco do que é o treinamento que você está fazendo, se é o tipo de exercício adequado para o teu objetivo, né, que seria um exercício que trabalharia na faixa aeróbica, né, e qual intensidade você está, se você não tem nenhum distúrbio hormonal, como que está essa dieta, porque pode ter alguns pontos aí que não estejam corretos, que eu acredito por isso que você não esteja perdendo essa gordura abdominal. Mas a gente sabe que ela é mais difícil de sair mesmo. Então, a dica que eu te dou é intensificar o seu volume de exercícios aeróbios, né? Se você está fazendo uma vez na semana, fazer 2 vezes, fazer mais exercícios abdominais e realmente ter uma dieta mais fracionada e com menos quantidade. Isso seria um bom ponto de partida, mas você teria que ver também outros aspectos, né? Desde deficiências de vitaminas, alterações hormonais, né? Que podem também acarretar o acúmulo de gordura abdominal. Agora me ocorreu aqui, claro que como a gente está falando de uma mulher, né, a gente sabe que não é só a obesidade, também as gestações podem provocar um afastamento dos músculos abdominais, que é a diástase, que aí fica mais difícil. Parece que a mulher está mais barrigudinha, mas é porque o músculo não está juntinho e ele não trabalha juntinho para fazer esse exercício. Pode ser também, né? Isso acontece também, como você falou, a diástase de músculos retos abdominais, que são os músculos que a gente tem na parte anterior do nosso corpo, eles acabam se afastando e acaba tendo uma protusão, porque ele funciona como uma barreira. Mas também questão de postura também, né, é importante. Então, assim, existem outros aspectos também que visivelmente, né, melhoram o aspecto ali da região abdominal. Excelente. Uma paradinha no nosso bate-papo, porque agora chegou a hora de você saber um pouquinho mais sobre o seu direito no nosso quadro super especial com advogado. Vamos ver. Agora, seu direito com o advogado Leonardo Girundi. Olá, tudo bem? Mais uma vez aqui com você, trazendo as soluções para os seus problemas. Você estava sozinho, mas não está mais. Aqui você pode perguntar e nós vamos te informar sobre o seu direito. Temos vários temas, algumas perguntas já estão chegando. Não deixe de trazer a sua pergunta também. Anota aí o nosso e-mail, seudireito@hittv.com.br. Mande suas dúvidas, suas perguntas, suas críticas, sugestões. Mande tudo para nós que nós vamos responder aqui para você. Então fique ligado sempre no quadro Seu Direito. E eu, Leonardo Girundi, vou responder as suas dúvidas. Vamos falar hoje um pouquinho sobre pensão alimentícia?
é uma dúvida muito constante. Infelizmente, por que infelizmente? Porque nós somos favoráveis ao casamento, favoráveis à manutenção do lar. Cremos nisso uma bênção de Deus para a sua vida, para a sua casa. Então, família é bênção. Família faz parte do propósito de Deus para a sua vida, com certeza. Mas, infelizmente, alguns casais se divorciam. A estatística nos diz que algo em torno de 45% dos casais se divorciam no Brasil. E quando isso acontece, é possível gerar a necessidade da pensão alimentícia, que pode ser tanto destinada à ex-esposa ou ao ex-marido. Tem pessoa que acha que é só para a mulher, né? Não, os homens e as mulheres têm os mesmos direitos. Então pode ser para o ex-marido ou para a ex-mulher, mas também para os filhos. Lembrando que se por acaso os pais se divorciam, os filhos não têm culpa disso e não se divorciam. Então, se você, pai, se divorciou da esposa, não se esqueça que os seus filhos não estão divorciados de você. Mantenha um relacionamento, mantenha um contato. E como é que define pensão? Pensão é feito para saber a necessidade da pessoa. Existe o que nós chamamos no direito de binômio perfeito. Imagine aí na sua casa uma balança do direito. Existe de um lado a necessidade e do outro lado da balança a possibilidade. Não adianta a sua necessidade ser muito alta, mas se a possibilidade de quem vai pagar for curta, a balança fica com o pêndulo distorcido. Então você tem que pesar as duas coisas para equilibrar a necessidade e a possibilidade. Necessidade é somar tudo aquilo que a pessoa precisa. Pensão alimentícia, apesar de ter o nome de pensão alimentícia, engloba lazer, habitação, saúde, remédio, vestuário, escola, a alimentação e todos os demais custos necessários para a manutenção daquela pessoa, que pode ser o filho ou a própria esposa. Então, calcula-se, soma-se tudo e calcula-se um valor. E vê se quem vai pagar tem a possibilidade de pagar esse valor. É assim que se estipula. A pensão alimentícia é para sobrevivência. Então, não é que tem que ter sobra de um dinheiro para você guardar, tá? É realmente a sua necessidade. Fique sempre ligado no seu direito. E até breve. Obrigada, doutor. E para você que está nos assistindo, mandar a sua pergunta, se tem alguma dúvida, quer que o doutor responda, então vai lá no e-mail seudireito@hittv.com.br, escreve lá qual a sua dúvida, que o doutor te ajuda respondendo. E o Instagram do doutor é @leonardogirundi. Mande sua sugestão de tema por lá também. Até amanhã, doutor. A gente vai para o intervalo. No próximo bloco. Quero saber do doutor Braulio sobre sono. Será que dormir bem também ajuda a perder peso? No próximo bloco. Até já. Nós estamos de volta, hoje falando sobre emagrecimento saudável com o médico do esporte, Dr. Braulio Pinheiro. Aproveita a oportunidade para mandar sua pergunta através do WhatsApp 11 3337 5886. E a gente já começa esse que é o terceiro e último bloco do programa com perguntinha do público. Então vamos colocar na tela, a próxima pode ser a sua, a pergunta da Ana. Gostaria que o doutor falasse sobre o açúcar demerara. Deixei de consumir o açúcar cristal, quero saber se estou no caminho certo. Ana, obrigada pela sua pergunta. Doutor, falamos de pequenas trocas, né? Então ela parou de consumir os açúcares acho que mais refinados. Ela falou açúcar cristal, não sei se ela se referia justamente ao açúcar cristal ou aquele que a gente mais usa, que é o mais refinado mesmo, e passou a consumir o açúcar demerara. E aí? Com certeza ela fez uma troca boa, né? Mas a minha recomendação é que você não consuma açúcar, né? Prefira adoçante, xilitol, esses adoçantes têm uma carga glicêmica mais baixa, né? Xilitol. Xilitol. Que mais que tem? Eritritol. Eritritol. Tem estévia também, que seria uma opção. Tá. E não são açúcares. Hã? Eles não são açúcares, eles são adoçantes. São. Tá. E os adoçantes que a gente costuma ter em casa? Então, estévia que tem de gotinha, né? De pingal, estévia. Tem sucralose. Sucralose. Melhor? Não. Eu prefiro ficar no xilitol mesmo ou na estévia. Perfeito. Então, fazer essa escolha, porque o que está mais fácil... Então, aquele... Eu não vou saber qual que é a composição dele, mas vou saber falar de preço. Mais baratinho não é tão bom. É isso, né? Que é um outro composto. Não vou conseguir lembrar o nome aqui, mas não é sucralose.
eu Não vou sei. lembrar, mas tudo bem. Tem vários tipos de adoçante desses em gotas que a gente pode colocar no café, por exemplo. Né? E tem os sacarose. Uhum. Sacarose, sucralose, é tudo a mesma coisa? Sim, são bem tá parecidos. Mas assim, o ideal é retirar mesmo a açúcar. Ela fez uma troca inteligente, tá legal, mas de agora para frente vamos fazer outras trocas também, né? Como retirar essa açúcar demerara também. Perfeito. Estévia você já pôs num outro lugar. Sim. Estévia um pouco melhor, um Sim, pouco melhor. Sim. Então, sacarose. Obrigada, Walter. Sacarose e sucralose não seriam boas escolhas. Mas aqui depende do que a gente está tratando também, né? Tem muito estudo que fala sobre esses adoçantes não serem bacanas. Então, trocar. Estévia, que já é um adoçante que está de fácil acesso, que tem no mercado. Porque me preocupa muito o que está no mercado, doutor. O que está fácil de comprar. Mesmo em mercado popular, tem estévia. Tem estévia. O ideal, sempre que vai ter no supermercado, vai ser açúcar cristal, açúcar mascavo, demerara, estévia, sucralose, sacarose. Então, assim, eu prefiro sem, né? Eu estou sendo bem categórico aqui, mas com certeza num grau do que é pior seria açúcar cristal, açúcar mascavo, depois a açúcar que ela consome e aí depois outros adoçantes. Existem alguns estudos que mostram, né, que pode aumentar a chance de câncer, a sacarose, né, zero calva, essas coisas. Então, assim, o ideal mesmo seria não utilizar adoçantes. Legal. E tem esses adoçantes culinários, então, legal também, porque aí na preparação que vai ali um pouquinho seria um pouco do açúcar, você troca, coloca esse adoçante, a receita fica maravilhosa. Agora, se você quiser fazer uma substituição, então aqui você quer fazer um bolo e o seu bolo, sem essa adição aí do adoçante, não vai ficar doce. Você quer fazer um bolo doce. A gente sabe que tem algumas frutas que maduras, por exemplo, uma banana madura adoça muito, é uma delícia, né? A banana madura, uvas passa, tem uma série dessas frutas que poderiam conferir um sabor mais doce. É melhor? Ou, dependendo do grau de obesidade que a gente está falando, é melhor pôr o adoçante? Dependendo do grau, é melhor colocar adoçante, Você controla mais, né? Exato, tudo vai depender da quantidade. No caso dela, da paciente que fez a pergunta da telespectadora, ela fez, se ela estiver consumindo pontualmente um bolinho ali, mas não pode ser todos os dias, né? Ela fez uma troca bem inteligente, mas claro, tem frutas que têm um índice glicêmico super alto. Então, não é só porque está adoçando. Tem que ver a composição dessa fruta, né? Porque às vezes ela pode ter bastante frutose, por exemplo, estimular bastante o teu pâncreas a produzir insulina. Vamos aproveitar, então, falar um pouquinho das frutas? Vamos. E banana é um coringa, né? Porque banana, se você faz ali o corte certinho dela, você leva, ela dura bastante. Você carrega na bolsa, coloca na mochila do filho, né? Eu sempre tenho ali, vejo a banana como um coringa. Tomar esse cuidado, então cada paciente precisa ser avaliado para saber, olha, fruta para você é com moderação. Aqui antes de ir para o intervalo, deixei a pergunta da pessoa que chega no seu consultório, ela quer emagrecer, mas ela não faz exame há muito tempo, ela não sabe que ela tem uma resistência insulínica, ela não sabe que ela está pré-diabética ou até já está diabética. Como que é essa avaliação, então, da pessoa? Qual é o baque disso? A pessoa que ficou 2 anos. 2 anos já estava atrasada para fazer o check-up. Vamos colocar 3, 4 anos sem fazer exame? Não tenho nada, imagina, não sou diabético, não sou diabética. E aí, doutor, que ela chega lá com os exames e toma esse susto? Elas se assustam bastante, né? Porque até então elas têm mais um componente estético, que seria o aumento de peso, uma diminuição da motilidade, mas na hora que ela tem essa notícia aí, que ela tem um processo de resistência insulínica, em alguns casos também tem pacientes que já chegam com uma diabetes, uma pré-diabetes, alteração no colesterol, e que você vai falar o risco, né, e o prognóstico disso se não tiver uma intervenção, realmente as pessoas ficam surpresas, né? Mas o bom é chegar nesse ponto e ainda você conseguir reverter, né? Porque quando já é estabelecido ali uma condição patológica, uma diabetes, né, uma hipertensão,
ou qualquer outra doença crônica e que é controlada, aí realmente o baque é mais forte para esses pacientes. Uma doença que às vezes vai mudar a rotina da pessoa para sempre, né? A ideia, Sim. é claro, você evitar e depois que você tem o diagnóstico, você faz de tudo para ter uma vida tranquila e com qualidade, né? E a perda de peso faz isso, né? Com o diabético, a perda de peso faz isso. Com quem tem colesterol elevado, a perda de peso também faz isso, né? Então, tentar levar ali da melhor maneira. Como é que você enxerga a questão dos remédios para emagrecer, doutor? Eu enxergo... Tudo bem? Não, tudo bem. Eu enxergo os remédios como emagrecer como um poderoso aliado, né, no processo de emagrecimento, porque muitas vezes a pessoa ela tem o desejo, mas ela está num desequilíbrio hormonal, metabólico, né, fisiológico, que ela não consegue ali estruturar. Então, assim, o tratamento para o emagrecimento ele é multidisciplinar e, sem sombra de dúvidas, os avanços que temos tido, né, nas medicações, né, seja os anorexígenos, seja os medicamentos para controlar a ansiedade, o sono, reduzir a inflamação, a própria resistência insulínica, sem sombra de dúvidas, são umas armas super importantes no processo de emagrecimento. A obesidade ela é uma doença crônica, né? Então, digamos que esses medicamentos eles vão te deixar num estado de saúde normal. E aí é o que eu sempre falo para os meus pacientes, você conseguiu atingir ali o seu peso ideal, agora você precisa ter um estilo de vida adequado, porque você vai ter uma chance maior de ganhar peso, principalmente se é aquele paciente que ganha, reganha, então é mais difícil para ele. Mas se ele conseguir manter um estilo de vida adequado por uns 2 anos, com atividade física, uma dieta equilibrada, essa parte negativa ele acaba resolvendo. Tá. Então, esse ganha peso, perde peso, tenta uma estratégia nova, faz a dieta da moda, faz a dieta da revista, e aí qualquer tipo de restrição vai trazer resultado, né? A pessoa vai emagrecer, mas não consegue manter. A grande dificuldade é a manutenção da perda de peso, né? Exato. É se manter no peso adequado. E aí, se perde e ganha, prejudica, faz com que da próxima vez fique mais difícil ainda. Tem uma explicação para isso? Tem uma explicação. Por exemplo, quando a gente entra... Nós somos os genes mais poupadores de energia que tem, né? Então, assim, as pessoas elas entram numa dieta da revista que tem uma super restrição calórica. O seu corpo ele vai entrar numa escassez, ele vai reduzir a taxa metabólica. E ela não consegue sustentar aquilo por muito tempo. E aí, o que acontece? Ela volta a comer o normal. Só que o consumo está lá embaixo e o normal vai ser o dobro já. Então, assim, a pessoa acaba ganhando até mais. Então, assim, existe essa explicação que a cada vez que você reduz a sua taxa, a sua ingesta, reduz a sua taxa metabólica e quando você ganha esse peso acima, ela sempre vai voltar abaixo. Se você perder, ela vai baixar de novo e ela sempre vai voltando um nível mais abaixo. Então, por isso é importante no processo de emagrecimento ter o total comprometimento, né, para manter esse estágio pelo menos por uns 2 anos, para que tenha realmente um benefício de manutenção do peso ideal. Legal. Legal. Antes de perguntar para o doutor sobre o sono, vamos para mais uma perguntinha que chegou do público através do nosso WhatsApp. Vamos colocar na tela a pergunta da Benilde. Perdi peso depois que descobri uma pedra na vesícula, doutor. Mudei minha alimentação, tirei gordura e carboidratos, pois quando comia sentia dores. Hoje só como legumes, carnes magras e integrais, até fazer a cirurgia na vesícula. Estou certa, doutor? Obrigada, Benilde. Oi, Benilde, você está corretíssima, né? Porque o que acontece da pedra da vesícula é quando você consome alimentos lipídicos, gordura, vai ter uma estimulação para liberar essa bilis, né? E no momento que você tem essas pedrinhas ali, ela vai ficar tentando sair e não vai conseguir gerar essas cólicas. Então, você está corretíssima de se reeducar. Você vê que essa redução no consumo de gordura foi algo benéfico para você, né? Você perdeu peso, controlou mais as crises. Infelizmente, a vesícula tem que ser operada, não tem como, não vai sair daí essas pedrinhas, mas você já conseguiu o controle e já está tendo benefício aí no emagrecimento. Você está super correta na sua conduta. Deixa eu pegar um gancho na pergunta da nossa telespectadora. A gente sabe que está muito em alta aumentar o consumo de proteínas e aí, como consequência, claro, você reduz o carboidrato, né? Mas está muito em alta. E para algumas pessoas, o consumo exagerado, não estou falando de quem tem acompanhamento médico, não.
o consumo exagerado da proteína pode, por exemplo, provocar cálculos renais. Isso é importante na hora da consulta, então, para você saber qual a dieta é mais adequada, se você pesa um pouquinho mais ali na proteína. É importante avaliar e individualizar o caso de cada paciente, né? Pacientes que têm problemas renais, por exemplo, não podem ter uma ingesta alta de proteínas. Então, nos macronutrientes, dependendo da estratégia do indivíduo, você vai ter uma dieta com mais proteínas ou com mais gorduras. Então, assim, precisa individualizar, porque realmente o excesso de alguns nutrientes pode gerar dano à saúde. Perfeito. E o sono, doutor? Dormir bem também faz parte do processo? Faz super parte, o sono é importantíssimo para o processo de emagrecimento e para a qualidade de vida, né? A gente precisa dormir pelo menos 7 a 9 horas por dia, não pode ser um sono maior do que isso, porque é prejudicial também. E também não pode ser menos que 6 horas por dia, porque assim, quando você dorme pouco, além de você ter um desbalance hormonal na produção dos hormônios responsáveis por fome e apetite, aumentando os da fome e diminuindo os que são sacietógenos, né? Então, existe também um aumento no seu cortisol, né? Então, você vai entrando num feedback negativo. Você vai estar menos disposto para treinar, para se exercitar, vai estar com mais fome, vai acabar saindo mais da sua dieta, vai ficar estressado. Então, acaba sendo uma alça de feedback negativo. Então, assim, o sono é muito importante, que seja um sono de qualidade, né? Que seja profundo, constante e que seja à noite, né? Nós somos seres diurnos e à noite a gente foi feito para dormir. Tem que ser à noite. Então, assim, o sono é fundamental. Legal. Eu sei que são assim, como que se trata isso, né? Exceção para quem trabalha em turnos, né? Você trabalha de madrugada e aí você precisa criar toda uma rotina, por isso que essas pessoas precisam ser assistidas e acompanhadas por profissionais da saúde. Tem como regular isso? Já que nós fomos feitos para dormir à noite, ao mesmo tempo a gente precisa de pessoas trabalhando à noite para nos ajudar? Nós médicos, por Isso. exemplo, né, eu no início da minha carreira também fazia plantões, então assim, realmente é complicado, você acaba dormindo um pouco, tem um horário para dormir, mas é reduzido, então assim, o ideal é chegar, ter um ambiente escuro, né, existe algumas suplementações e fazer uma rotina ali para o período que você não está dormindo. As pessoas tendem a se acostumar, mas eu diria que essa adaptação acaba não sendo 100% perfeita, porque é toda uma questão de uma orquestra hormonal e tudo mais. Então, assim, tanto do ponto de vista alimentar e de estabelecer um bom horário ali depois do trabalho, é importante para tentar ter o mínimo de prejuízo. Agora, a menos quem tem... Claro que quem tem insônia sabe que tem insônia, né? Ainda mais as insônias mais severas, que a pessoa, de fato, não consegue dormir nada, né? A pessoa fica, assim, prejudicada mesmo. Mas quem dorme um pouquinho, mas não dorme tão bem, como que são as suas perguntas para você chegar nesse coeficiente aí? Você pergunta o quê para a pessoa? Se ela acorda descansada, se ela acorda muitas vezes, porque a gente costuma dormir com o celular ao lado. A primeira coisa que você faz quando acorda, pelo menos eu, desperto, dou uma olhadinha para ver que horas são. Exatamente. A gente tem que investigar profundamente a questão do sono desse paciente, pois ele está relacionado com o emocional, com a energia, com a disposição, com a oxidação de gordura e demais aspectos. Então, as perguntas que eu faço são essas. Qual horário você vai dormir? Existe alguma dificuldade para você entrar no sono? Você sente que você acorda descansado ou cansado? Legal. Quantas horas você está dormindo por noite? Você acorda durante a noite? Sua dificuldade é para entrar no sono, ou você tem um sono leve, ou você tem sono demais. Então, com isso, a gente consegue determinar estratégias, né, para controlar esse sono. Existem substâncias calmantes, né, passiflora, existe a melatonina, só que a gente precisa entender um pouco mais do contexto do sono desse indivíduo para poder determinar o tratamento. Se você pudesse dizer uma hora adequada para que a gente fosse dormir, seria que horas? Olha, isso é relativo, né? Mas eu diria em torno de 9 horas da noite às 23 horas seria um horário ideal para dormir, porque é a maioria da rotina das pessoas, né? Então, dormir muito... eu durmo às 2 da manhã.
não é tão saudável. Não é saudável. Aí você vai diminuir a sua produção de GH, vai ter um bloqueio, né? E muitas vezes as pessoas ficam acordadas, elas comem mais tarde. Então, assim, vira uma bagunça total. Não é interessante. E muitas vezes também a gente tem que investigar a questão da higiene do sono, né? Porque muitas vezes a pessoa fica ali com aquela luz azul estimulando o cérebro, vai dormir e o cérebro não para de funcionar. Então, assim, o ideal é para as pessoas que têm dificuldade investir, né, em ver, né, se não resolver com as medidas iniciais, como as dicas que eu vou dar agora, que seria tomar um chazinho, né, passiflora, maracujina, valeriana, mulungu, todos esses chás, fazer rotinas de relaxamento, né, chegar em casa, tomar um banho, acender uma vela, um ritual que te relaxe, né? Deixar o celular um pouco de lado, colocar naquele modo de leitura noturno, né? Todas essas medidas têm um impacto positivo para melhorar a qualidade do sono. Então, às vezes, só com essas mudanças já vai trazer um benefício. Se ainda assim a indução do sono, você não está conseguindo pegar no sono, se esse processo está prejudicado, com certeza o médico vai conseguir te ajudar. E aí é o que é melhor para você, viu? O que funciona para sua amiga pode não ser o que vai funcionar para você. Individualizar, como você falou, é muito importante, né? Porque tudo isso, o doutor falou da melatonina, por exemplo. A gente sabe que a venda está liberada, né? Então, é possível comprar, mas em que dose? Qual que é melhor para você? A gente merece esse acompanhamento, né, doutor? Realmente, porque assim, a gente precisa individualizar o tratamento. A melatonina ela é indicada para certos tipos de padrões de sono, alguns outros medicamentos são indicados. Às vezes a pessoa vai precisar só de uma mudança no estilo de vida. Então tem que ser individualizado, você não pode passar melatonina para todo mundo. A melatonina, em geral, ela vai ajudar a induzir o sono, ela vai deixar um sono mais profundo e contínuo, porém, existem outras causas também de insônia, né? Então, tem gente que tem dificuldade para indução, tem gente que acorda durante a noite, então é importante uma anamnese para individualizar. Tem casos, só como exemplificando, chega o paciente, eu malho à noite, eu tomo 1,5 litro de água na academia. Então, quer dizer, vai reduzir o rendimento de treino dele, porque o sangue vai estar ali para fazer a digestão, e à noite ele vai ficar acordando para ir no banheiro. Isso tem um impacto negativo, ele não treina bem, acaba comendo mais. Então, assim, realmente hoje a medicina a gente tem que olhar como um todo, individualizar, porque o que funciona para um não é para outro, né? Às vezes são chaves que só o profissional vai conseguir identificar. Eu adorei te receber, doutor. Volte outras também. vezes. Eu vou passar o contato do doutor no Instagram, @drbraulio-pinheiro, @drbraulio-pinheiro. Doutor, bom fim de tarde, boa semana. Obrigada por ter vindo. Obrigado, pessoal. Precisando, estamos por aí no Instagram, nas redes sociais. Espero ter sido útil. Com certeza. E é isso. Foi. Muito obrigado pelo convite. Obrigada, viu, doutor? Obrigada a você que escolhe nos assistir. Uma excelente semana e até amanhã. Tchau.